Então, na página de número 25 diante, ela trabalha a parte de posição relativa de duas retas e uma revisão geral de todo o conteúdo do capítulo 6. Se você lembrar, na sexta-feira, se eu não me engano, eu mostrei a vocês a parte de ângulos e mostrei a vocês como se classificam duas retas. Elas podem receber, tem até mais, mas geralmente elas recebem 4 nomes diferentes: paralelas, perpendiculares, concorrentes e coincidentes. Quando duas retas são paralelas? Quando não existe nenhum ponto em comum entre elas, quando elas nunca se cruzam e quando a distância entre elas é sempre o valor idêntico, o mesmo valor. Foi até que eu dei, por exemplo, para vocês nosso quadro de sala de aula. Se você olhasse no sentido do comprimento dele, eles nunca se encontram. Então, são retas paralelas. Quando duas retas são perpendiculares, são quando elas se cruzam em um ponto só e formam sempre ângulos retos, sempre ângulos de 90 graus. Então, se torna perpendicular. Quando elas são concorrentes, quando elas se cruzam, né, num ponto só, mas não formam ângulos retos. Vai formar, quer dizer, ângulos diferentes de 90 graus. E quando elas são coincidentes? Eu dei como exemplo você pegar o seu caderno e fazer uma reta azul. Em cima dessa retinha azul, você fazer uma retinha vermelha. Em cima da vermelha, você fazer uma preta. Eu fiz uma reta em cima da outra, correto? Então, isso quer dizer o quê? Que todas essas retas, elas são idênticas. Elas possuem os mesmos pontos em comuns. Quando isso acontece, ela recebe o nome de retas coincidentes. Tá? Ok? Então, vamos começar, então, nossa correção. Página de número 25. Questão de número 1 para o seguinte. Analise as figuras e classifique as retas de cada par em paralelas, concorrentes e coincidentes. Letra A. Elas se cruzam no ponto P, mas não formam ângulos retos. Então, elas são concorrentes. Letra B. Reparem que elas não se cruzam. Você pode até prolongar, aumentar essas duas retinhas, que elas não irão se cruzar, ou seja, e não existe, não tem nenhum ponto em comum com elas. Então, elas são chamadas de paralelas. Letra C. Olha que interessante a letra C. Tem uma retinha só. Retinha para os dois lados. Só que numa parte tem o ponto A, na outra tem o ponto B minúsculo. O que indica para você a letrinha minúscula? Indica um símbolo de uma reta. Mas tem aí duas letrinhas minúsculas. Quer dizer o quê? Tem duas retinhas, uma em cima da outra. Tem a retinha A e tem a retinha B, que tem todos os pontos em comum. Quando isso acontece, que o nome que ela recebe? Retas coincidentes. Então, letra A, concorrente. Letra B, paralelas. Letra C, coincidentes. Questão de número 2. Classifique as retas do plano alfa. Então, se você observar, tem um plano alfa aí. Nesse plano alfa, ele coloca, no caso, 4 retinhas. Uma reta R, uma S, uma T e uma reta U. E ele quer saber se elas são paralelas, se elas são concorrentes ou se elas são perpendiculares. Então, na hora de você analisar isso, você tem que olhar só o que ele te pediu. Na letra A, ele fala só em R e S. Então, você vai fazer o quê? Olhar só para a reta R e S. A reta R e S não tem nenhum ponto comum. E se você prolongar, aumentar essas duas retinhas, nunca elas vão se encontrar. Ou seja, qual é o nome delas? Retas paralelas. Na letra B, e quer que você olhe agora só para a retinha R e T. Ó, R e T. R e T, se vocês observarem só as duas, elas se encontram.
num ponto só, mas não fazem ângulos retos. Então, se tornam concorrentes. Então, RT são concorrentes. Agora, ST. Você vai olhar só para a retinha S e a retinha T, só para as duas. Repare que S e T se cruzam também, só que não formam ângulos retos. Então, quer dizer que essas também são concorrentes. Agora, a retinha U e a retinha S. Olha só para U e S. U e S se cruzam. Só que tem um detalhezinho. Olha lá em cima. Formando um ângulo de 90 graus. Ou seja, elas são, no caso, então, retas perpendiculares. A retinha U e R. Vamos olhar só para U e R. Também se encontram no pontinho só. E observe que se encontram e formam um ângulo reto. Então, elas são retas perpendiculares. Então, letra A, paralela. Letra B, concorrentes. Letra C, concorrentes. Letra D, perpendiculares. E letra E também, perpendiculares. Essa aí é a página 25, questão 1 e 2. Então, depois virando página 26. Questão, página 26 agora. Na página 26, ele fala o seguinte. Com o auxílio de uma régua, desenhe um par de retas, letra A, paralelas, letra B, perpendiculares, letra C, coincidentes. Tá? Primeira coisa, com uma reguinha, como é que você faz duas retas paralelas? Reparem que a reta tem um comprimento. Geralmente ela mede 30 centímetros. Tem um comprimento, correto? O que você vai fazer? Vai colocar sua reguinha, vai marcar uma retinha em cima e uma retinha embaixo. A limitação da tua régua, reparem que elas não vão se encontrar esses dois pontos. Então, tá aí. São retas, então, paralelas. Retas que nunca se cruzam. A letra B. E que é retas perpendiculares. São retas que se cruzam, formando sempre ângulos retos, ângulos de 90 graus. Então, como é que você pode fazer essa retinha perpendicular? Você pega a sua régua, traça uma retinha, no caso, horizontal, deitada. No caso, a retinha aqui. O que você vai fazer agora? Pega a sua reguinha agora e coloca ela em pé. Encosta ela na retinha aqui. E traça P e depois prolonga P até cruzar com o quê? Quando você faz isso, você cria uma reta perpendicular. Aí vão se cruzar e vão formar ângulos de 90 graus. Essa questão em cada duas correntes têm um ponto de lei. Duas paralelas têm um falso. Essas paralelas não possuem ângulo em composto falso. Letra C. Duas coincidentes têm pontos de lei. Letra C. Ou seja, elas compartilham dos mesmos pontos. São opções. Então, letra A e C. Em questão, observe a completar as afirmações. Letra A. As cordas de uma reta paralela e masculina, as cordas são paralelas. A lâmina de interior certa. Mas certa. Mas ele quer retas contas. E letra C. As linhas da bandeira, olha a figura. Tipo de retas. Você vai fazer essa. Perpendicular. Parece que não. E você formam um ângulo de 90 graus. Com retas perpendiculares. Estamos no 6. São paralelas. Nas paralelas, mais concorrentes. É bem simples. Letra A. Retas concorrentes. Elas incluem um ponto só. Paralelas. A primeira letra, se você for uma retinha e aumentar, você nunca vai ter retas paralelas. Letra C. Tudo isso aí. Mas não se pode uma retinha vermelha com retinha
Se você aumentar, você vai acabar e a vida vai ser antigo. Se torna homens. Tem muito mais características, as coisas não formam ângulos perpendiculares. Você consegue manusear o que eu quero fazer. Não sei se é só você usar, no caso, os quadros. Pega uma reguinha, joga essa reguinha, pula ela em cima de R. Toda ela. Você vê que ela vai ficar embaixo e em cima, comprimentos paralelos. O que você vai fazer? Vai traçar ali o comprimento dela. Então, você vai criar uma reta A paralela a R. Olha o símbolo de paralelo aí do lado, hein? A, duas retinhas inclinadinhas, quer dizer paralela. Agora, o que você vai fazer para criar uma retinha perpendicular? Você vai pegar a sua mesma régua, agora a reguinha agora em pé. Você vai apoiar ela em R, vai arrastar ela um pouquinho até ficar na mesma direção de M e vai cruzar os pontos. Quando você faz isso, a sua retinha nova, a sua retinha B, que é nova, vai ser perpendicular a R e vai passar por M. Então, isso é a régua, tem que ser para você ter noção. Porque é perpendicular. Letrinha, tem ali uma retinha agora. Uma reta E, traço, se tiver essa, retinha S, retinha R. Ela se encontra as duas retinhas tem uma que passa no a M, ela vai se dar com S, e a M vai se dar com M. Segunda coisa, primeiro, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha reta, vou botar ela junto com o pontinho e vou passar no segundo. Agora, a N, aparece, vou fazer a mesma coisa. Vou apoiar a minha reta, S, mas aí, aí eu mexo. Só na régua você faz, mas tem que ser. A página 29, ela volta na revisão geral. Ponto, reta, plano, ela fala sobre no final depois sobre ângulos. Então, até a página 31, era só uma revisão de tudo. Desde o início do capítulo até o final. Então, daqui a pouco eu passo uma telinha. Na 29, questão número 1. Ela fala o seguinte: relacione os conceitos apresentados na coluna da esquerda com a da direita. O que é que você relaciona? Você diga os conceitos apenas. Então, por exemplo, letra A, ponto. Letra B, reta. Letra C, plano. Letra D, segmento de reta. Aí, ao lado, é feito algumas afirmações. Primeiro, uma tela de cinema. O que é uma tela de cinema para você? Ela é um plano. Então, letra C. Um fio esticado, estendendo-se nos dois sentidos. Imagine um longo fio, muito grande esticado. Ele é uma reta. Letra B. A ponta de um alfinete. Já fala o nome, ponta, é um ponto. Letra A. Um fio esticado entre dois postes. Olha bem, entre dois postes, ele vai ter um início e vai ter um fim. Tem início e tem fim, ele é um segmento de reta. Então, letra D. Uma placa de isopor. Opa, placa de isopor, ela é o quê? Um plano. Letra C. E uma quadra de basquete. Ela também é um plano. Letra C. Então, ó, ficou o quê? CBA, DCC. Então, questão de número 1, resposta. CBA, DCC. Então, a resposta está aí para você. Aí a segunda questão. Analise a figura e classifique os segmentos em consecutivos, colineares ou colineares e consecutivos ao mesmo tempo. Se você lembrar colineares e consecutivos ao mesmo tempo, eles se tornam adjacentes. Então, ao mesmo tempo, colineares
Letra C, D e E. São retas diferentes, apenas num caso consecutivo. Próximo. D e F estão na mesma reta e têm um ponto comum. Quer dizer, eles são colineares e consecutivos. E, último, DE e FG estão na mesma reta, mas não têm ponto em comum. Eles são, então, colineares. Então, repetindo aí. Letra A, colineares e consecutivos. Letra B, colineares. Letra C, consecutivos. Letra D, colineares e consecutivos. E letra E, apenas colineares. Primeira questão, repetindo aí a solução. Resposta. C, B, A, D, C, C. Essa sequência de fatores sempre preenchidos. Questão de número 3. Considerando o plano a seguir, circule os itens que trazem sentenças verdadeiras. Então, só as verdadeiras que eu quero. Então, reparem que tem um plano alfa, tem a retinha R e S. Se cruzam em B, tudo bonitinho. Mas eu quero saber quais são as proposições verdadeiras. Letra A. EB e BF são colineares e não consecutivos? Falso. Elas são colineares e consecutivas também. Tem um ponto comum. Então, falsa. Posição B. CB e BF são colineares e não consecutivos? Falsa. Elas são consecutivas, mas não são colineares. C. AB e BC são consecutivos e colineares? Sim. Estão na mesma reta e têm um ponto em comum. Consecutivos e colineares. AB e BE são consecutivos e não colineares? Sim. AB e BE têm um ponto comum, dizer consecutivos, mas estão em retinhas diferentes, quer dizer, não são colineares. Verdadeiro. E a letrinha E, AB e CD são colineares e não consecutivos. Verdadeiro. Estão na mesma retinha, mas não tem nenhum ponto em comum. Quer dizer, são colineares e consecutivos. Aí, na terceira questão mesmo, ele pergunta o seguinte: agora reescreva as sentenças falsas, tornando-as verdadeiras. Então, a letrinha A e B que eram falsas, correto? Então, ó, EB e BF são colineares e consecutivos. Depois, CB e BF não são colineares e são consecutivos. Ou você pode escrever o quê? São consecutivas e não são colineares. A ordem não importa. Tá? A ordem não importa, ok?